Olá! Para quem ainda não nos conhece, nós somos Leonardo e Roberta, da LR Engenharia. Fomos servidores públicos, engenheiros e efetivos por mais de 16 anos e consultores de empreendimentos na área de engenharia de tráfego. A nossa missão, como LR Engenharia, é levar todo o nosso conhecimento do Brasil e, mais ainda, daqui do Canadá, na área de engenharia de tráfego, para todo engenheiro e arquiteto brasileiro envolvido com o trânsito de cidades no Brasil e que querem ser referências na área. Nós estamos aqui hoje muito felizes em poder levar para você, profissional da área, da engenharia e da arquitetura, seja você que tenha o título de bacharel, técnico, nós entendemos que somente você é capaz de receber essas informações e poder transformá-las em realidade aí no Brasil. Como já falamos, não temos nem mesmo dúvida de que possíveis concorrentes possam estar aqui com a gente, para que façam esse papel também. Isso não nos assusta, pois quanto mais profissionais qualificados com técnicas corretas estiverem no Brasil, melhor, né? A nossa missão é levar todo o nosso conhecimento do Brasil e daqui do Canadá, da área da engenharia de tráfego, para todo engenheiro e arquiteto brasileiro envolvido com o trânsito de cidades no Brasil. Se você é um deles, fica aqui, nessa série de vídeos, onde estamos apresentando como você vai se transformar em referência com autonomia e segurança, em pouquíssimo tempo e ter o retorno financeiro esperado em menos tempo que tivemos, pois vamos te apresentar todos os caminhos. Primeiro, gente, eu quero te apresentar um vídeo que foi muito emocionante para nós passarmos por isso. Por quê? Eu vi que demos conta do recado. Pode parecer uma exibição sem propósito, mas o secretário falou tudo o que eu esperava ouvir, pois era o nosso verdadeiro propósito. É a melhor parte. Essa homenagem, né, da SEDEC e da CETAM para vocês levarem, para quando vocês estiverem lá no paraíso, lembrarem de nós amigos que estamos aqui, né? E eu gostaria de só eu também, junto com o Clevi, estamos aqui há muitos anos, e tem uma questão do trabalho do Léo e da Roberta que poucas pessoas têm essa compreensão. Uma coisa é você fazer projetos para fazer com que o fluxo viário da cidade funcione melhor. Mas o Léo e a Roberta sempre tiveram uma proteção extra com a proteção das pessoas. E eu quero falar para vocês que vocês não têm noção da quantidade de vidas que vocês salvaram, que não se acidentaram e que não morreram por conta do trabalho de vocês. Eu acho que isso é um legado que todo mundo aqui tem consigo, e um agradecimento dessa cidade e dessas pessoas que sobreviveram, né? Em agradecimento ao trabalho de vocês e por essa visão, sempre no sentido de defender a vida humana, seja dos pedestres, dos ciclistas ou mesmo das pessoas que transitam com o veículo. Bom, parabéns. Não, o Henrique também pediu para passar para vocês, que ele não está aqui, ele só chega amanhã de Porto Alegre, mas deixar um abraço e transmitir para vocês também a admiração deles para vocês, porque por pouco tempo também, mas que ele, pela convivência da prefeitura, quero que vocês sejam muito felizes lá. Não posso esquecer de cantar aí. Ele acha que claro, vem, a boca com tudo estudo. Trouxe essa plaquinha como prêmio para cá. Não sei se dá para ler, mas o que está escrito aqui é: Leonardo e Roberta, recebam sinceros agradecimentos dos colegas da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e da Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, pelos 20 e 16 anos de dedicação e excelência na prestação de serviço público na capital de Vitória. E o Léo, ele recebeu também essa comenda. Essa comenda, ela é da Câmara dos Vereadores. Né? É. Ele Foi, recebeu
né, pelo serviço de engenharia prestados ao município. Pela excelência de serviço prestado. Foi muito emocionante também, porque foi uma indicação de um vereador que praticamente eu neguei 100% das solicitações dele, que era sempre absurda. E no final ele passou a entender a parte técnica do que a gente estava propondo, e aí ele me deu essa comenda pelos meus serviços prestados, né? Isso aí. E aqui também, ó, né, honra ao mérito, né, que o Léo recebeu lá da Câmara de Vitória. Tenho muito orgulho disso. Um dia vai para a parede. É. Bom, acho que nesse auditório, gente, devia ter umas 100 pessoas, entre colegas, direto que trabalhavam comigo, servidores de várias secretarias e tal, né? E como eu disse ontem, a apresentação de uma série que quem não assistiu deve assistir, né, Roberto? É Deve voltar, importante, né? deve voltar lá ontem. Apresentação 1, né, que Isso. foi ontem. Volta lá e assiste, porque faz parte desse caminhar nosso aqui. Exatamente, né? E lá eu enfatizei alguns tópicos importantes para que esse aprendizado que a gente passou fique com você que está nos assistindo aí para sempre, né? Esse é o objetivo lá que a gente falou, né? E eu diria que o principal dele, Roberta, que a gente falou ontem, foi como o conhecimento pode transformar sua carreira, levando você a ser uma referência. E dessa forma você consegue gerar bons frutos profissionais, que foi com a gente, e a consequência disso, a parte financeira. Isso. Né? Eu sempre digo que uma coisa que já foi feita um dia por alguém pode ser replicada, pode ser feita por outra pessoa. Já foi feito, pode ser feito de novo. Exatamente. Bom, e a outra coisa que a gente falou ontem também, lembrando, quem não assistiu, volta para ver. Como o mercado atual pode te ajudar nisso? Exatamente. Né? Quais as estratégias utilizar o setor público para encaminhar soluções que tramitam mais rápido? Porque esse é o objetivo. Sim. Né? É você buscar a máxima eficiência, né? Para você ter mais tempo para melhorar o que você está fazendo e, com isso, criar um método, né? E foi isso que a gente fez, né? Que eu diria o quarto ensinamento foi um método que vai te ajudar a você seguir e colher esses frutos que a gente falou, né? Então, você que não nos assistiu deve voltar lá. Ou seja, você que está chegando hoje aqui, a gente aconselha você a assistir a aula de ontem para você conectar esses pensamentos, né, com essa aula daqui de hoje, né? Então ela é importante porque ela vai dar essa ligação entre eles. E quem é que já entendeu, né? Quando mostramos a primeira aula que a sua oportunidade de sermos referência, levando soluções já conhecidas, né, nesse estudo, que é muito grande, que não deve ser pontual, ele vai te dar mais segurança, muito mais segurança. Né? Quando você deixa de fazer a coisa pontual, começa a criar a partir desse método, criando essa condição, você passa a ter até uma autonomia, eu diria, né, de argumento técnico, seja para quem for, até mesmo o prefeito, né? E você lembra que eu já questionei prefeito em relação a isso, né? Quando fui implantar uma rotatória, eu perguntei, ele falava que estava grande, que estava não sei o quê e tal, estava com todo o secretariado. Eu falei que a rotatória não estava grande, só estava grande para caminhão. Aí eu perguntei quem dirigia caminhão ali, né? Então, isso era uma solução que, naquele caso, poderia ser uma solução conjunta com outras interseções, né? E por quê? Porque as soluções pontuais, ela não tem uma grande vida útil, né? Nesse exemplo da rotatória, a rotatória está lá até hoje, né? E ainda pode piorar uma outra questão dentro de uma área de influência. Porque quando a gente vai estudar
uma interseção ou algo, a gente tem que enxergar como um todo, né? E trânsito é uma conexão, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente não pode só verificar uma interseção semaforizada isolada, né? A definição pontual de estacionamento, de uma alteração de circulação, tem que sempre ver em conjunto. E aí a única forma de você prever essa intervenção, se dá certo, é através da solução pontual cadastrada. E o que que é isso? É, da solicitação. Por quê? Porque você cadastra, né? Faz o cadastro de todos os pontuais. Isso E aí, mesmo. dentro de uma certa região, de uma certa via, você faz o que deve ser feito, né, em termos de projeto, para aquele sistema ali. Exatamente. E eu dei, se eu não me engano, até o exemplo de que aqui no Canadá a nossa equipe faz isso, né? Você confirmou que aqui no Canadá a Exatamente. gente faz dessa forma. E até mesmo quando vem uma solicitação pontual, a próprios manuais do que você está estudando, Uhum. ele informa que você tem que observar o entorno, né? Essa área de influência, né? Então, Roberta, a gente tem que implantar, como você falou, né? Não implantar, elaborar um projeto para depois implantar ele como um todo, a partir desse estudo abrangente, né? E que essas respostas prévias e solicitações, no caso de você ser servidor efetivo, e juntamente com o método que envolve pesquisa, tabulação dos dados e muito mais, né? Se você, com certeza, vai chegar a esses resultados muito mais rápidos e eficazes, né? Então, para o servidor público, isso é fundamental, né? Já com o consultor, ter um método é que vai te fazer dar clareza dos parâmetros que você precisa avaliar para chegar a uma solução efetiva. E, inclusive, gente, antes de tudo, saber quais os serviços ofertados para cada tipo de situação. E só assim você terá clareza para fazer uma proposta coerente com os preços e valores constantes, né? É como a gente faz hoje nossos orçamentos. Quando vem para nós, a gente vai detalhando ele, porque a gente sabe todos os serviços que tem que ser feito, Exatamente. né? Né? Quando você sabe todo as etapas do seu trabalho, você tem como, no seu orçamento, você dividir e aí você consegue dar um preço, né, bem justo e bem, assim, certinho para tudo aquilo que você vai fazer. Exatamente. Então, é por isso que nós vimos lá atrás que para dar respostas assertivas, nós devíamos saber o passo a passo, cada atividade, né, da engenharia de tráfego e ver qual que merecia mais atenção, né? Tais quais estampas deveriam ser efetuadas, analisadas, né? Como, por exemplo, implantação de sinalização, alguns tratamentos geométricos, algumas implantações de empreendimento novos. Esse, então, tem que avaliar quase um conjunto de várias pesquisas, etc., né? Uma ampliação ou alteração de um sistema viário. Porque dessa forma nós dividimos esse método de fazer um passo a passo e transformamos em um treinamento para engenheiro e arquiteto que querem levar essas soluções para o trânsito, desconsiderando que é o mais importante para mim, as soluções políticas, né? Que eu até faria uma pergunta, né, para esse povo. Alguém aqui que trabalha na área já foi pressionado politicamente, seja da iniciativa privada ou servidor público, para elaborar um projeto da forma como eles queriam? Tenho certeza que sim, né? Exato. Então, quando a gente tem essa clareza, né, diante dessa situação, dessas soluções técnicas, que você, o profissional capacitado, você será muito mais forte para acabar com o achismo, né? E a hora é agora, né? De como a gente vai conseguir adquirir tanto conhecimento em tão pouco tempo.
Como que vai ser feito isso? E você deve estar se perguntando, será que esse treinamento vale a pena ser feito através da internet, de uma empresa de engenharia, ao invés de ser uma faculdade, uma universidade, um programa de MBA? E eu já te respondo que se você quer prática, mão na massa, quer saber resolver, sim, esse curso vai ser feito para você. Mas se você quiser ser diplomado em teoria, não, né? Aqui não é o objetivo, Aí não é né? para você. Você Exatamente. não vai ter um título aqui, O né? que é, o que você vai ter é um treinamento online assistido de qualquer dispositivo, celular, computador, em qualquer lugar, a qualquer tempo, que vai te dar conhecimento. Mas o que recomendamos é que você acompanhe a sequência em que os módulos serão disponibilizados na plataforma, na sua área de membro. O único horário que você deverá assumir um compromisso com a gente, né, Roberto, será quando a gente disponibilizar as aulas, né? Que nesse momento a gente vai insistir muito da presença de vocês aqui, né? Porque é uma chance que vocês têm de estar em contato direto conosco, né? Vai estar em contato com outros colegas. Alguns colegas podem ser até mais experientes que vocês, né? Que pode te ajudar, né? Aquela coisa de escola mesmo, né? Sem, apesar de não ser uma escola, Exatamente, né? fazendo network, né? Fazendo um network que vai te ajudar a encurtar esse caminho, né? E também é importante e nos dê o feedback se está sentindo falta de alguma coisa nesse nosso treinamento, né? Isso a gente sempre questiona bastante aos nossos alunos e tudo mais, né? Exatamente, para a gente estar sempre melhorando, né? Podendo melhorar. Ali mesmo a gente já melhora alguma coisa. Exatamente. Os japoneses chamam isso de Kaizen, né? O nosso método foi todo formatado a partir de mais de 400 estudos. É isso mesmo, gente. Mais de 400 estudos elaborados e analisados e aprimorados com técnicas utilizadas lá do Brasil e aqui no Canadá, né? Que as técnicas que a gente aprendeu aqui no Canadá é possível usar no Brasil, porque onde não é, a gente já descartou, né? E quando nós falamos 400 estudos, é em função dos projetos que a gente já fez na vida, né? Que a pessoa pode estar achando que é muito, né? Então, quase 200 projetos que a gente já fez, né? Mas eu diria mais uns 200 entre análise, elaboração de projeto e etc., como servidor da prefeitura, né? E eu já comprovei esses estudos, gente, porque eu já fui contratado, né, em alguns e a gente já utilizou, né, há pouco tempo mesmo, eu usei as técnicas, já estou usando dos meus estudos as técnicas que eu aprendi aqui no Canadá, que realmente nos ajudou a enxugar bastante o nosso serviço, né? Então, esse método que a gente faz, ele contempla o passo a passo para as etapas de estudo de tráfego, né? Então, por exemplo, nas pesquisas, eu peguei o suprassumo das pesquisas, né? Que a gente mais, existem várias, mas a gente, né? Elencou algumas que são as mais usadas. Nós vamos falar sobre as performances de tráfego. Quem não sabe o que são as performances de tráfego, é verificar nível de serviço, capacidade, razão, volume sobre capacidade, atraso, fila, que são a verdadeira alma, né, dos estudos de tráfego. Nós vamos ver a previsão de demanda, como se faz isso, como estimar o tráfego, né, que você vai implantar um hotel, quanto será essa geração? Né? Você vai pegar da literatura ou vai pegar um empreendimento semelhante? Ou você vai acordar de manhã e não pode, né? Nós vamos ensinar vocês a elaborar os cenários, né? O cenário atual, um cenário futuro com empreendimento, curto, médio, longo prazo,
com tudo, gente, que você precisa saber, condensando tudo que é necessário para que você tenha argumento técnico. Esse que é o objetivo, né? Para qualquer pergunta técnica, você está muito bem embasado nessa condição e parecer técnico, né? Você sabe também que não deve competir com quem tem mais experiência e conhecimento que vocês. Se não sabe, vai saber por que agora. Porque se você quiser competir com quem já possui autoridade, você rapidamente será descartado assim quem o contratou perceber que você sairá mais caro, né, do que quem já tem autoridade. A pessoa já sabe, né? Já tem o trâmite de fazer, já sabe, já tem Exatamente. toda a experiência. Depois leva mais tempo e desconhece os trâmites e principais conceitos técnicos que levarão à aprovação do qual o cliente já está acostumado, né? Eu só queria fazer um parênteses, que eu e Roberta não temos medo nenhum de passar toda a nossa informação, porque no dia que vocês tiverem 20 anos de experiência, Sim. nós vamos ter 40. Então, nós estamos E tranquilos são com isso. experiências diferentes, né? Exatamente. Cada um tem as suas experiências, né? Agora, a gente fazendo um contraponto. No entanto, né, quando você consegue prever quais as etapas e quais os serviços necessitarão serem elaborados, né, para se elaborar, você consegue antecipar para o cliente o que ele estará comprando de você. Porque, na verdade, um projeto é uma compra, seja você como servidor público ou como no privado. Você está sempre vendendo o seu produto, né? Então, exatamente como vamos fazer na próxima apresentação dessa série de 3 vídeos, que será na próxima quinta-feira, dia 29 de junho, desculpa. Depois de amanhã, É, gente. Depois de amanhã. exatamente. Onde nós faremos uma oferta para você. Esse método que a gente fez contempla o passo a passo para as seguintes etapas do estudo de tráfego. Então, eu queria botar, por exemplo, Roberta, um exemplo de que a gente fez há pouquíssimo tempo uma escola. Eu acho que é um bom exemplo, né? Eu até trouxe aqui uma colinha para botar o que a gente precisou fazer nela, né? Foi uma escola lá em São Paulo, a gente iria implantar, então precisava calcular absolutamente tudo, desempenho de tráfego, pesquisa. Então nós começamos com a primeira coisa, foi a caracterização viária. Na parte de caracterização viária, a gente precisou verificar toda a questão da sinalização. A gente verificou também se existia na área, porque era uma ampliação de uma escola, né? E que coube um estudo de tráfego por conta disso. Uhum. Então, a gente fez um estudo na região, se já existia lugares de estacionamento, embarque e desembarque, né? Área de embarque e desembarque, área de embarque e desembarque. Por que eu estou falando da área de embarque e desembarque? Porque na escola, o que mais a coisa mais importante é o embarque e desembarque, né? A geração de viagens é muito maior no embarque e desembarque do que aquela que é só de estacionamento, Sim, porque se né? você tiver só estacionamento, né? Se você for definir uma área para estacionamento para uma escola, né? Essa área ela é muito grande. Se você Aham, conta com embarque e desembarque, você diminui muito essa exatamente, área de estacionamento. exatamente. Então lá nós fizemos uma análise, e aí alguém pode estar perguntando como a gente fez daqui, né, no Canadá. Bom, a gente tem gente da equipe que foi lá, que filma, tira foto, faz todo o percurso da área de influência para a gente poder fazer a caracterização viária da via, Exatamente. né? Então, quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer o estudo, a gente inclui isso no nosso projeto, né? E se tratando de escola, a gente precisou ver as condições da calçada, se era esburacada, se não era, se ela tinha continuidade ou não, se ela estava de acordo com a NBR 9050 e tal. Outra coisa que era importante, se tratando de uma escola, isso de uma forma geral, e outros empreendimentos também, mas escola também é extremamente importante, é o uso do solo, né?
se tem indústria próximo, se não, porque você precisa fazer o caminhar do pedestre também, Exatamente, é uma né? residencial, né? Exatamente. E aí, nós fizemos essa primeira etapa, foi a chamada caracterização viária. Isso vem dentro do termo de referência, que no nosso curso a gente ensina a analisar um termo de referência e como a fazer também um termo de referência, né? Com as principais características, né? Como, por exemplo, eu estou dando aqui da escola. E aí, uma outra condição eram as pesquisas de tráfego. Nós temos uma pancada de pesquisa de tráfego. Qual que a gente deveria usar? Bom, então nós fizemos, e aí eu vou explicando por quê. Nós elencamos 4 pontos para pesquisa de contagem de tráfego, né? Ah, classificada, aquela que a gente coloca uma pessoa para fazer contando a cada 15 minutos, a gente vai explicar também isso, para a gente achar depois, no final, qual é a hora pico mais demandada pela manhã, se precisa, algumas vezes, no almoço, que foi o nosso caso, e depois à noite, Pode né? ser feito manualmente, né, pela pessoa, né, Exatamente. por pessoas lá No no local, local, em cada ponto lá, isso. onde de contagem, ou então através de câmeras, né, que hoje também é feito através de câmeras. E aí, nós fizemos no local uma pesquisa chamada Pesquisa de Empreendimento Semelhante, né? É uma pesquisa que o próprio nome já diz, a gente vai num, ah, numa, num, em um empreendimento que seja Muito parecido. muito parecido, com todas as características. Eu vou até falar mais. Se você vai fazer um loteamento, você tem que fazer uma pesquisa que tem um loteamento com a mesma faixa de renda. Se você vai calcular uma arena, talvez a mesma população, uma população próxima. Não Um precisa, residencial, não precisa ser o tamanho, né, é, do mesmo tamanho. Não precisa não, ser do mas mesmo você tem que tamanho. ser Mas semelhante. tem que ser semelhante nas atividades, Exatamente. né, em tudo que compõe ali como atividade, né? Exatamente. Então, nesse caso, nós escolhemos a própria escola. Como a escola já existia, ela ia fazer um acréscimo, mas muito grande, quase o dobro do tamanho, e a prefeitura estava muito preocupada, principalmente com a questão de embarque e desembarque. A gente resolveu fazer lá mesmo, onde nós fizemos as seguintes pesquisas: pesquisa de embarque e desembarque. A contagem ele já fez, eu estou falando do empreendimento semelhante lá no local, né? Uma pesquisa chamada de lotação ou estoque de estacionamento, para a gente saber no final qual foi a lotação máxima de veículos estacionados. Uma pesquisa também muito importante, que é a pesquisa de pedestres, né? Nós fizemos, na verdade, 2 pesquisas de pedestre. Uma na contagem, para a gente saber a quantidade de pedestre nas interseções estava trafegando na calçada, para a gente achar as performances de tráfego, que a gente vai falar depois, né? O nível de serviço da calçada, se estava bom, se não estava. E uma outra pesquisa de pedestre que a gente fez a contagem das crianças ou professores entrando e saindo, né? Importante também dizer que em cada pesquisa dessa, nós fomos com um cronômetro e marcamos o tempo de permanência, que depois isso é importante para os cálculos, né? Bom, e aí a gente fechou essa questão da pesquisa de tráfego. Lembrando que a gente tinha várias outras, né? Como, por exemplo, pesquisa de visibilidade. Nesse caso, não precisava, porque ele tinha uma outra condição, ele tinha uma faixa de desaceleração, ele tinha uma saída com uma visibilidade excelente, então não foi necessário. Pesquisa de velocidade pontual não precisou, então, assim, dentre as pesquisas, nós elencamos essas que foi aceita pela prefeitura. A partir daí, a gente já tinha, né, a pesquisa de contagem do empreendimento semelhante. O que nós fizemos foi
verificar o cenário atual. O que seria o cenário atual? A partir dessas pesquisas, a gente achou as performances de cada interseção para saber como está no dia de hoje esse empreendimento, né? Desculpa, como está hoje a área de influência desse novo empreendimento, melhor dizendo. Então, a área de influência, se ela está com fila, né? Se as interseções estão com fila, se estão com congestionamento, né? Se estão com nível de serviço satisfatórios, se o atraso por conta das paradas estão em boas condições e etc. E aí nós simulamos, chegamos à conclusão que, se eu não me engano, das interseções, uma já estava com problema, que aí no final, quando a gente terminasse tudo, a gente dá uma sugestão, desculpa, de como a gente ia fazer. E aí, em cima também dessas pesquisas que a gente fez, hoje eu só vou parar por aqui, que é a última situação, e amanhã amanhã não, né? Quinta-feira, Na quinta-feira a gente fala, termina, que é fazer a estimativa de tráfego. O que é a estimativa de tráfego? É você achar geração de viagens, né? Na verdade, é a geração, quanto que aquele empreendimento gera e quanto que ele produz, né? Nos picos da manhã e da tarde. Para isso, a gente usa as as pesquisas do empreendimento semelhante, porque lá a gente teve a geração, a gente sabe a movimentação de tráfego, né? Que a gente vai explicar como faz isso. Por hora, depois dos 15 minutos, a gente tem a movimentação por hora dos autos, das motos, do embarque e desembarque, de carga e descarga, porque lá nesse dia teve carga e descarga, e aí nós chegamos a uma geração de viagens, que eu não lembro, eu acho que foi por volta de 150 carros entrando pela manhã, 15 saindo pela manhã, não, foi 150 entrando, 130 saindo, e no período da tarde, mas foi exatamente isso. E aí a gente encontra a geração de viagens, para depois fazer as outras etapas, né, que vai ficar para a próxima aula, mas eu só vou citar elas, né, que seria a previsão de demanda e esses outros cenários, e, por fim, as medidas mitigadoras que foram necessárias. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Parece simples, falei muito, mas teve muito cálculo. Sim, se você quiser saber, né, se você quiser perguntar sobre qualquer uma dessas etapas aí que o Léo disse, você pode perguntar nos comentários, tá? Que na outra aula a gente vai responder, Isso mesmo. né? E aí pega papel e caneta e anota. Vem aqui nessa aula de novo depois, assiste novamente, que ela vai ficar gravada, e aí você tira suas dúvidas na quinta-feira, dia 29, às 8 horas, aqui com a gente. É mesmo. Então, com tudo que eu falei, né, que você precisa saber, condensando tudo que é necessário para que você tenha argumento técnico para qualquer pergunta técnica ou parecer técnico, você sabe que não deve competir com quem tem mais experiência e conhecimento que vocês. Se não sabe, vai saber o motivo agora. Se você quiser competir com quem já possui autoridade, você rapidamente será descartado assim que quem o contratou perceber que você sairá mais caro que alguém que já tem autoridade. Depois, leva mais tempo e desconhece os trâmites e principais conceitos técnicos que levarão à aprovação do qual o cliente já está acostumado. No entanto, quando você consegue prever quais as etapas e quais os serviços necessitarão que sejam elaborados, você consegue antecipar para o cliente o que ele estará comprando de você. Exatamente como vamos fazer na próxima apresentação dessa série de 3 vídeos. Hoje é o segundo, que será na próxima quinta, depois de amanhã, né? Dia 29 de junho, onde nós faremos uma oferta para você. Vamos mostrar
todas as etapas que o engenheiro de tráfego deve percorrer para garantir segurança e autonomia na elaboração de qualquer projeto de engenharia de tráfego. E já sair com referência do seu primeiro projeto, não importa a concorrência. Exatamente. Concordo. Talvez alguém pode estar pensando, né, como que a gente consegue daqui do Canadá, né, fazer tanto projeto assim, né? Pois é, Média de um por semana. exatamente. E a Como gente que a nem gente tem consegue, né? procurado, né? Porque quando nós Exatamente. estávamos no Brasil, a gente fazia captação dos projetos. Exatamente. Mas aqui a gente só é procurado, né? O projeto chega aqui na nossa caixa de e-mail, a solicitação de orçamento, e a gente é contratado aqui, né? Exatamente. E aí a gente faz tudo quanto é projeto, tudo quanto é pesquisa, né? Exatamente. Das pesquisas que tem aqui mesmo, nós já fizemos algumas pesquisas isoladas, né? Pesquisa de pedestre, pesquisa de contagem, etc. Né? E esses últimos, né, contratos, esses projetos últimos, eles foram feitos já com coisas novas que Léo implementou, né, que ele aprendeu aqui no Canadá Exatamente. e que nós vamos ensinar para você. Exatamente. Então, gente, hoje você aprendeu como as oportunidades surgem quando te reconhece, não apenas como mais uma pessoa que aprendeu a conduzir veículos, mas que realmente sabe argumentar tecnicamente sobre engenharia de tráfego. Exatamente. Como resolver trânsito que não através de problemas pontuais, mas sistematizando vários pontuais, né, que fazem parte de uma mesma rede. E como você pode conseguir aprender isso? Como, Roberto? A peça principal de engenharia de tráfego, que é o estudo de tráfego através de um método desenhado por quem já teve a experiência de anos. Essa que é a solução. E se você ainda não viu ainda o vídeo 1 dessa série de 3 vídeos, não deixe de assistir para você encaixar todas essas informações. Exato. Muito importante. Lá no vídeo 1, nós te ensinamos como o conhecimento mais profundo na área de engenharia de tráfego pode alavancar a sua carreira. Como o mercado atual pode ajudar nisso? Quais as estratégias utilizar no encaminhamento de demandas que caminham mais rapidamente no setor público? Exato. E como o método pode te ajudar? Se não fosse pedir muito, eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários o que estão achando disso tudo. A gente botar cara a tapa, né? Se você teve algum insight que não te deixou dormir ou algo que ficou em dúvida, para que eu possa ler e trazer aqui na quinta-feira, é o nosso último dia, Sim. será quando lá nós teremos uma oportunidade imperdível, só esse ano, em que estamos levando daqui do Canadá para os profissionais brasileiros mais comprometidos em fazer do trânsito do Brasil um entre melhores do mundo. E hoje não está. Né? Nós falamos isso na aula passada também. Né? Então, gente, era isso que a gente tinha que falar. Muito boa noite para vocês. Muito boa noite e a gente te aguarda na próxima quinta. E não esqueçam, não percam, pois só os que estiverem aqui terão uma oportunidade incrível aí no Brasil. Boa noite, gente. Até quinta-feira. Até quinta-feira.